Olá, eu sou Antônio Cavalcante e nós vamos continuar o nosso estudo do primeiro tema de Introdução ao Estudo do Direito. Na aula passada, nós mostramos este quadro chamado jurisprudência, que também significa ciência do direito. E dissemos que a ciência do direito precisa de reflexão, precisa de diálogo, às vezes até de debate, do contraditório, e também precisa de muito estudo. Entretanto, antes de ser objeto de estudo e de reflexão, o direito é experiência de vida. Nós vivemos o direito no dia a dia. Desde antes do nascimento, quando o direito protege, por exemplo, o nascituro, até depois da morte, quando o direito diz com quem vão ficar os bens no direito de sucessão. E quantas pessoas simples vivem o direito no seu dia a dia, sem precisar fazer essa reflexão, chegam para nós e dão lições de vida quando dizem assim: eu nunca dei trabalho à polícia, nunca dei trabalho ao delegado, nunca dei trabalho ao juiz, sei entrar e sei sair de qualquer lugar. Essas pessoas vivem o direito sem precisar ter essa consciência aprofundada do que vem a ser esse fenômeno jurídico. Nós, entretanto, precisamos fazer essa reflexão. E uma questão que é colocada é se o direito é um objeto cultural, ele varia no tempo e no espaço. O direito que temos hoje no Brasil é bem diferente do direito que nós tínhamos há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Eu, quando terminei meu curso, foi antes da Constituição de 1988. E quanta coisa eu tive de desaprender de lá para cá. Nós estudávamos nos manuais de ciência do direito que o homem era o cabeça do casal, que havia filho legítimo e ilegítimo, que havia na época crime de sedução. Imagina quantas coisas mudaram de lá para cá. O nosso direito hoje é outro direito, bem diferente. Do mesmo modo, o direito aqui no Brasil é diferente do direito dos Estados Unidos da América, por exemplo. Apesar dessa multiplicidade, nós procuramos compreender o que há de comum entre os diversos sistemas jurídicos. O que é que torna o fenômeno jurídico diferente da experiência econômica, política ou religiosa, por exemplo. E nós dizemos que o direito é um objeto cultural. Ele não é um dado. A natureza é aquilo que nos é dada, enquanto que a cultura é aquilo que nós construímos com base na natureza. O ser humano, pela sua inteligência e pelo seu trabalho, ele transforma a natureza em cultura, seja fabricando objetos, como uma cadeira, como construindo uma casa, que ele vai retirar os elementos, o barro, o cimento, vai tirar da natureza para construir uma casa, até também pelas ideias, pelas instituições que são criadas, como as religiões, como a filosofia, a poesia e o próprio direito. Todos são objetos culturais. Um dos autores bastante estudados em Introdução ao Direito, um autor clássico, tradicional, é Miguel Reale. E Miguel Reale, nas lições preliminares de direito, costuma estabelecer essa diferença entre natureza e cultura. E procura dizer que a natureza ela é objeto de estudo por meio do princípio da causalidade, causa e efeito. E normalmente nós procuramos explicar a natureza pelos juízos de realidade.
o juízo de realidade, cuja proposição, cuja expressão a gente pode resumir nessa predicação aqui. SEP é um sujeito ligado a um predicado. É a tentativa de dizer as coisas como elas são. Isso é um juízo de realidade ou juízo de fato. Nós dizemos, por exemplo, a Terra é redonda. Pode haver alguém que duvide, mas nós dizemos a Terra é redonda. A ciência nos ensinou isso. Ou eu digo, por exemplo, Plutão é um planeta. Embora na ciência se discuta, afinal de contas, Plutão é planeta ou Plutão não é planeta? O que me faz lembrar os meus estudos no primário ainda, que nós, para decorarmos a sequência dos planetas, nós tínhamos um recurso mnemônico, um recurso de memória, e a gente dizia: minha velha traga meu jantar, sopa, uva, nozes e pão. Isso era para decorar a sequência de Mercúrio, Vênus, Terra, até chegar no Plutão. E eu fiquei um tanto triste quando a ciência, num dado momento, disse Plutão não é mais um planeta. Mas aí tem uma pergunta anterior que a ciência vai discutir. Afinal de contas, o que é um planeta? Mas a ciência procura tentar explicar as coisas como elas são. Já no direito, embora não se impeça da gente utilizar juízo de realidade, nós trabalhamos muito com juízos de valor. Atribuímos qualidades, valoramos as coisas. Há quem defenda, por exemplo, a redução da maioridade penal para diminuir a criminalidade, tese que eu sou contra. Mas quem defende vai ter seus argumentos e vai dizer: deveria haver a redução da maioridade penal no Brasil. Isso não é um juízo de realidade, é um juízo de valor. E Miguel Reale traz até uma frase, um pensamento de Dilthey, que diz assim: a natureza se explica, a cultura se compreende. E é quando ele vai tentar dizer que nós procuramos utilizar a explicação, ou procuramos explicar a natureza por juízos de fato ou de realidade, enquanto a cultura nós utilizamos muitos juízos de valor. É preciso, porém, a gente não fazer essa separação tão brusca entre natureza e cultura. Afinal de contas, a base da cultura é a natureza. A própria sociedade faz parte da natureza. Um outro autor que nós sempre falamos sobre ele, não é um autor de introdução ao direito, mas um grande teórico do direito, bastante criticado e criticável, chamado Hans Kelsen. E Kelsen costuma lembrar isso para a gente. Olha, a sociedade faz parte da natureza. Para dizer, o direito, ele é um objeto cultural, mas ele também faz parte da natureza. É uma significação que nós damos à natureza. Por exemplo, os nossos parlamentares que podem se reunir lá no Congresso, eles podem votar uma lei, por exemplo, apenas ficando sentados. Quando alguém diz assim: quem for favorável a esse projeto, permaneça como está. E aí eles ficam sentados. Esse ato é um ato humano, um ato natural, ficar sentado. Porém, nós damos uma significação jurídica como expressão da vontade para votar uma lei que é fonte do nosso direito. Então, a gente tem a sociedade também fazendo parte dessa natureza, para que, de repente, a gente não faça essa separação tão brusca que é perigosa. Muitas vezes, o ser humano esquece que faz parte da natureza e, pelo menos, age como se não fizesse parte da natureza e começa a destruí-la. Isso traz consequências terríveis para o próprio ser humano.
E para fazer esse estudo da natureza e da cultura, nós também nos utilizamos do estudo da axiologia, que é a teoria dos valores. E o valor supremo, aquele valor que não tem preço, é o valor da pessoa humana. O que nos faz lembrar o filósofo Immanuel Kant, que vai dizer, da forma, eu aqui estou simplificando, dizer, olha, tudo na vida pode ter um preço. A vida humana não, o ser humano não. O ser humano está acima de qualquer coisa. Por isso, no momento, por exemplo, nós vivemos uma pandemia, a gente não pode colocar um preço na vida humana. É o maior valor que nós dispomos, é a vida humana. Então, a dignidade do ser humano não tem preço. Daí, no campo da axiologia, o maior dos valores vai ser a vida humana, e o direito deve sempre tentar preservar esse valor supremo. O direito nasce quando nasce a sociedade. Há um ditado latino, brocardo latino, que diz ubi societas ibi ius. Onde está a sociedade, aí está o direito. Então, o direito, essencialmente, ele é social. E a finalidade dele é regular o comportamento das pessoas em sociedade, visando o seu aperfeiçoamento. Há quem pense, há estudiosos que digam que aquelas primeiras comunidades, ainda muito rudimentares, o que havia para regular a relação entre as pessoas não era bem um direito, era mais uma mistura de costumes, religião e magia. Eu prefiro pensar como outros autores que defendem que, apesar de ser um direito bastante incipiente e ser ainda muito misturado com religião, com magia, com costumes, não deixava de ser uma experiência jurídica, ainda que incipiente. E nessa discussão de como o direito se originou e como o direito evoluiu, é que nós passamos a estudar, dentro da introdução ao direito, essa característica do direito enquanto objeto social. Tércio Sampaio Ferraz Júnior diz que, para que a gente compreenda bem o direito, além de saber e amar, como eu falei na aula passada, é preciso também a gente ter abertura para o humano e para a história. Miguel Reale, citando Savigny, diz que Savigny teria afirmado que todo jurista precisa ser um historiador. Eu penso que isso aí é uma hipérbole, não precisa todo jurista ser um historiador para ser um bom jurista. Mas é necessário que a gente tenha um certo conhecimento, uma certa noção de história. E dentro da introdução ao direito, nós fazemos também essa abordagem muito rápida, muito superficial, sobre a evolução histórica do direito. Para tanto, eu costumo me socorrer de uma historiadora, Vavi Pacheco Borges, que na coleção Primeiros Passos, o que é história, ela diz que nós não deveríamos estudar a história como uma régua, como uma sequência cronológica de fatos, mas deveríamos estudar a história como um caleidoscópio, as influências mútuas dos fatos históricos nos diversos países. E quando eu li Vavi Pacheco Borges, aí pensei, olha, o direito, estudado na introdução ao estudo do direito, como eu disse, a introdução já é um fragmento, já traz fragmentos de várias outras áreas do saber. Ela é uma espécie de coxa de retalhos. Se a introdução já é essa coxa de retalhos, já é um caleidoscópio, como estudar história do direito dentro de introdução ao direito? É claro que nós não vamos fazer um aprofundamento como faz a disciplina História do Direito, mas nós vamos apenas dar algumas noções básicas de como o direito evoluiu. E aí eu digo que
o estudo da história do direito dentro de Introdução ao Direito, na verdade, é um caleidoscópio dentro de outro caleidoscópio. E aí no meu livro, Direito, Mito e Metáfora, além de citar esses autores que eu já me referi anteriormente, eu digo, olha, para estudar o direito dessa forma tão rápida dentro de Introdução ao Direito, somente um delírio. E eu me lembrei do magnífico delírio que é narrado nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, quando ele vai dizer que, pelo que consta ele, até aquele momento ninguém tinha relatado seu próprio delírio, e ele vai fazê-lo e a ciência vai agradecer. E que delírio maravilhoso é esse? Ele é levado para o alto de uma montanha e diante dele passa toda a história da humanidade. Ele vai dizer uma redução de séculos, toda a história desfilando ali diante dele, só que tudo isso passa na velocidade do relâmpago. Eu digo, que delírio, né? Maravilhoso. Se nós não temos condição de fazer, né, a narração desse delírio, nós pelo menos podemos refletir de forma rápida, como um voo de pássaro, a evolução histórica do direito, para tentarmos compreender como o nosso direito é hoje, porque o nosso direito tem essas características que nós temos hoje. E aí nós começamos especulando sobre como o direito se originou, a chamada proto-história do direito, as origens do direito. E a gente costuma dizer, repetindo o que outros já disseram, que sobre as origens, quem sabe não fala e quem fala não sabe. Então a gente tem que recorrer aos estudos de arqueologia, aos estudos que vão tentar trazer hipóteses de como as sociedades foram se organizando e o direito como foi também sendo organizado. E eu destaco duas teorias bastante interessantes. Uma delas do livro A Cidade Antiga de Fustel de Coulanges, que vai estudar a evolução de institutos sociais jurídicos por meio da religião doméstica, que depois vai ser a religião da cidade e depois vai se formar a religião do Estado. E aí vão se formando alguns institutos jurídicos. E outro do estudo de Engels sobre a formação da propriedade privada, da família e do Estado. No estudo de Engels, por exemplo, ele cria a hipótese de que em algumas comunidades, nas comunidades primitivas, o direito tinha uma linha matriarcal, porque as pessoas sabiam quem era a sua mãe, mas não sabiam quem era o seu pai, quem eram os seus pais. Se não sabiam, então a linhagem do direito era uma linhagem materna. E ele vai dizer, naquele período, as mulheres precisavam ser mais sedentárias, embora a discussão sobre que sociedades algumas mulheres não precisavam ser tão sedentárias assim, e os homens que viviam da caça e pesca e coleta de frutos silvestres eram mais nômades. Por isso as mulheres podiam ter relações com vários homens, o que não era nenhum problema, e nem se discutia sobre a questão moral, era muito mais uma questão de um estágio civilizatório. E por isso o filho sabia quem era sua mãe, mas não tinha certeza de quem era seu pai. No entanto, com o surgimento da propriedade privada, a partir da domesticação de animais, a partir da agricultura, foi necessário que o homem soubesse quem era seu filho. E daí teria surgido a necessidade da união monogâmica. E nós chegamos, por exemplo, lá na Antiguidade, a até ter uma mudança completa desse direito que era de linhagem materna para ser um direito patriarcal, a ponto da mulher ser considerada propriedade do marido. Mas são teorias que procuram explicar as origens do surgimento do direito. E nós estudamos assim também de forma muito rápida como era o direito na antiguidade. E nas várias civilizações antigas havia em comum o talião.
que não é o nome de um rei, mas talião significa retaliação, a ideia de olho por olho, dente por dente, que para nós é algo muito arcaico, antigo, mas que na época já era um avanço, já era uma medida da justiça. Se alguém furava teu olho, você não precisava matar a outra pessoa, bastava furar o olho dele. Então, na época que não havia todo esse aparato que nós temos hoje, já era uma medida de justiça. Na Idade Média, nós vamos ter o direito muito ligado ao feudalismo e à influência da grande instituição que era a Igreja Católica, com suas coisas positivas e negativas. Depois entramos no direito moderno e contemporâneo. O direito moderno, o nosso país, ele vai surgir nessa época do direito moderno, como consequência do empreendimento da burguesia comercial, e aí nós vamos entrar para o mundo dito civilizado com a imposição de um direito que vem da Europa e é imposto aqui aos povos indígenas. É esse direito que foi transformado ao longo dos anos que nós temos hoje, mas é um direito que veio da Europa continental, veio com os portugueses, veio nas caravelas de Cabral, e que tem características desse direito do continente europeu e não dos anglo-saxões lá da Inglaterra e que depois colonizaram os Estados Unidos da América. Esse direito que veio da Europa para aqui tem como principal fonte a lei. Eu sempre digo que a lei é a nossa rainha. Nós dizemos na faculdade que estudamos direito, mas estudamos basicamente as leis, porque são muitas. Quase nem dá tempo de estudar de forma aprofundada toda a legislação. Somente o Código Civil, por exemplo, tem mais de 12.000 artigos. E quantos outros textos de lei nós temos para estudar? Por isso que é comum aos estudantes, a profissionais do direito, pegar o Vade-Mecum, né, que é aquele livrão onde tem as várias leis do país, e colocar debaixo do braço, como se fosse um livro sagrado, para ficar repetindo o artigo tal, o parágrafo tal, o inciso qual, mas faz parte da nossa cultura. Foi esse direito que foi trazido de lá da Europa continental para nós. Claro que com as modificações que nós fizemos aqui. Esse direito faz parte do sistema jurídico que nós chamamos de romano canônico ou romano germânico, que é esse direito codificado, baseado muito na legislação. Enquanto que o direito lá dos Estados Unidos da América, que foi influenciado, que foi colonizado lá pelos ingleses, tem como base os costumes, isso principalmente na Inglaterra, e a jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais, as decisões dos juízes, é um direito mais jurisprudencial. Não quer dizer que nos países anglo-saxões, que tem esse sistema chamado de common law, eles não tenham também uma legislação. Certamente que tem essa legislação, mas a grande base do direito deles é a jurisprudência. No nosso caso, a nossa fonte principal é a lei, é a legislação. Também não quer dizer que aqui não tenha uma influência, que não tenha também uma força a jurisprudência. Tem havido até um fenômeno de um crescimento da importância da jurisprudência no nosso direito, ao mesmo tempo que acontece uma maior influência da legislação nos países da common law. Mas mesmo assim, se tratam de direitos distintos. Por isso que é importante a gente ter um conhecimento básico, uma noção básica da história da evolução do direito, para tentar compreender como é o nosso direito hoje. É claro que esse estudo da história do direito, ele pode ser feito ou deve ser feito de forma mais detalhada, mais aprofundada, principalmente na disciplina de História do Direito. Como eu disse, o que nós fazemos aqui é apenas realçar
esse aspecto histórico do direito dentro da introdução ao estudo do direito. E com isso nós concluímos esse primeiro tema de introdução ao estudo do direito. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.